new life from the most impossible place, a grave. Nonetheless, he's here. Impossible. Yesterday, what looked like his failure was literally set in stone. But this morning, that stone is no longer where it was, and everything has changed. The enemy's been beaten, crushed, really. The celebration of what he pulled off Friday, it's over. How did this happen? He was lost, but now he's here, right in front of me. I didn't know it was him. Who would? But if it is, if it's him, it changes everything. It changes who I thought he was. It changes who I thought the enemy was. It changes me. He is risen. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra. Se entregou às cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar a doce graça e nos fazer viver.
Bom dia, estamos juntos aqui mais uma vez para celebrar o nosso culto de domingo. Hoje um culto especial porque é o culto em que nós celebramos a Páscoa de Jesus, o dia da ressurreição de Cristo, o dia em que a vida venceu a morte e o dia que nos dá alegria e esperança para seguir em frente. Eu sei que hoje é mais um daqueles domingos em que nós tínhamos um plano diferente de estarmos juntos, celebrando de uma maneira muito mais aconchegante e calorosa na comunidade, juntamente com os irmãos. Mas acontece que hoje nós não podemos estar no mesmo espaço, mas estamos juntos na mesma intenção, no mesmo espírito de oração e no mesmo espírito de gratidão ao Senhor, pelo dom da vida e pela possibilidade de termos esperança. É isso que faz esse culto de Páscoa especial. Ele é especial porque, apesar de tudo aquilo que nos cerca, nós podemos olhar para a história cheios de gratidão e cheios da certeza de que Deus sempre cumpre as suas promessas e que é Ele quem promete que estará conosco até a consumação dos séculos. É essa a mensagem da Páscoa. É isso que nós festejamos no dia de hoje. Como diria o profeta Isaías no capítulo 53, quando falava sobre Jesus, ele afirma que certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido, mas ele foi transpassado por nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele e pelas suas feridas fomos curados. No tempo que nós clamamos pela cura e esperamos pela cura, olhamos para Jesus que nos trouxe a cura definitiva e a cura eterna. É diante desse Cristo que eu convido você a se aproximar nessa manhã de domingo, em que nós lhe oferecemos o culto, gratos pelo dom da vida e pela ressurreição. Vamos orar juntos. Pai, eu te agradeço, porque o Senhor é conosco todos os dias da nossa vida. Te agradeço porque podemos olhar para cada uma das nossas vidas e ter a certeza de que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nós te agradecemos porque podemos amanhecer mais um domingo de Páscoa, agradecidos porque o Senhor um dia venceu a morte, porque um dia o Senhor se fez gente e habitou entre nós, porque um dia o Senhor se interessou pessoalmente por nossas histórias e por nossas vidas. Te agradecemos porque o Senhor garantiu para nós vida eterna. Que isso tudo seja uma verdade transformadora do nosso modo de pensar, do nosso modo de sentir, do nosso modo de responder ao teu chamado de adoração. Sê com cada um de nós aqui, Pai, onde nós estamos nesse momento, com as nossas famílias, nos nossos lares. Nos abençoe, chega até nós com a tua graça e com a tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. É nesse espírito de gratidão que eu convido você a tomar parte do nosso culto de celebração especial de Páscoa, onde nós vamos olhar para as Escrituras e vamos poder ver como o Senhor, desde o princípio, por meio do seu Espírito, esteve preparando esse dia em que nós podemos ter a certeza de que temos a vida eterna. Que você possa olhar para as Escrituras, que você possa cantar esses louvores do fundo do seu coração e que aquilo que estamos fazendo aqui seja a verdade de Deus para as nossas vidas. Que Deus nos abençoe. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Lucas 1, 35, 38. Graça e paz a vocês, meus irmãos e amigos, minhas irmãs e amigas da Igreja Presbiteriana Libertas. É um prazer e um privilégio estar com todos aqui nessa manhã de Páscoa de 2021. Quero compartilhar uma pequena reflexão sobre Deus e as suas promessas. É possível que a maioria das pessoas tenha o Natal como a data mais importante, ou pelo menos a mais conhecida do cristianismo, a celebração do nascimento do Filho de Deus entre nós. Realmente é um acontecimento único, o Deus eterno assumir a forma humana e entrar na nossa história. Mas nós, os discípulos de Jesus, cremos que os eventos de maior alcance, os mais significativos em si mesmos, são a crucificação e a ressurreição do nosso Senhor e Salvador, ocorridas naquela Páscoa há quase 2000 anos.
Naquela Páscoa se cumpriram promessas fundamentais do Deus Eterno para a salvação do homem, que havia rompido totalmente com o seu Criador lá no Éden. O cumprimento dessas promessas também tinha a finalidade de promover a restauração futura de todas as coisas. Nas Escrituras Sagradas existem centenas de promessas de Deus que apontaram e apontam para Jesus, nos vários aspectos, propósitos e detalhes da sua vida, caráter e missão. E o Senhor Deus e Pai fez e fará todas essas promessas serem cumpridas, a partir da sua sabedoria e santidade perfeitas, através do seu poder soberano e único, e por causa do seu maravilhoso amor, da sua preciosa graça. Nesse texto de Lucas que foi lido, vemos que Deus pode ultrapassar o impossível para fazer as suas promessas se cumprirem. Ele transcendeu as leis da biologia natural que ele próprio criara, ao conceder fertilidade e gestação normal a uma mulher idosa, já estéril, que agora está grávida de 6 meses de João Batista, o primo de Jesus. E, especialmente, ao fazer com que Jesus, o Deus conosco, fosse gerado com perfeição no ventre de uma virgem ainda não desposada. São as promessas que ele fez a Isabel e a Maria plenamente cumpridas. A Páscoa é um acontecimento especial em que o Senhor prova à sua criação que cumpre as suas promessas e que ele ultrapassa até o impossível para fazer cumprir o que prometeu. Em se tratando de salvação eterna, então, trata-se de algo absolutamente impossível para todos nós, para qualquer um de nós conseguirmos por nós mesmos. Mas, como claramente afirmou Jesus aos discípulos em Marcos 10, 27, Jesus olhou atentamente para eles e respondeu: para as pessoas isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. E também, como nós vimos que o anjo assegurou a Maria no texto lido antes, Lucas 1,37, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Que hoje todos nós nos apropriemos com a mente e com o coração dessa verdade maravilhosa e todos possamos juntos prestar humilde obediência e render louvores e graças ao Deus Eterno. Bom dia. Sopra em mim, Espírito, teu amor me faz viver. Sopra em mim, Espírito, reacende a chama em mim, ensina o meu coração, cura minha alma, derrama a tua unção, leva-me ao santo lugar, sopra em mim. Sopra em mim, Espírito, calmo e suave em meu ser. Teu falar traz amor que renova e sara.
Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E quando ele estava orando, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti me alegro. O momento de batismo de Cristo é um dos momentos marcantes em que Pai, Filho e Espírito aparecem juntos, interessados na cura da criação. Nessa hora, o Espírito Santo testifica que Jesus é Deus. Testificar é garantir com certeza que algo é verdade. E somente porque Jesus é Deus, podemos olhar para a vida com esperança. Só o Criador, se identificando com a humanidade, com tanto amor e tendo-se feito em forma de homem, seria capaz de trazer vida verdadeira. É por isso que o autor aos Hebreus, em 2:17, nos explica que, por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote, misericordioso e fiel, com relação a Deus e fazer propiação pelos pecados do povo. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isto devo a um amigo, e só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levando a cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isto devo a um amigo, e só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a
a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga como era seu costume. Ele se levantou para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde assim está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele. No texto lido, temos a exposição de Jesus que fazia parte do projeto de Deus. Era um dia de sábado e ele estava na sinagoga de Nazaré, sua terra natal. Na sinagoga, era costume orar alguns salmos, ler e comentar um trecho do livro da lei e de alguns livros proféticos. Jesus escolhe 3 fragmentos do livro de Isaías para anunciar a essência do projeto de Deus. Essa missão libertadora vem de Deus e é conferida a Jesus pelo próprio Espírito do Senhor, por quem já fora ungido como Messias, por ocasião do seu batismo. Esse era o sinal da sua adesão plena ao projeto do Pai. A missão do Messias é de levar esperança de vida digna para todas as pessoas, mas especialmente as que estão marginalizadas. Jesus lembra a profecia de Isaías para descrever a sua missão de anunciar a boa notícia aos pobres. Anunciar a boa notícia aos pobres é proclamar a libertação de todas as formas de prisão, de tudo aquilo que nos impede de sermos nós mesmos, de sermos livres sem deixarmos nos guiar pelo egoísmo, pelo vício, pelo individualismo, pela ganância, pelo consumismo, pela ambição, pelo ódio e pela intolerância. Anunciar a boa notícia aos pobres é sim curar todo tipo de cegueira. Quando não enxergamos a realidade, o Senhor recupera nossas vistas e nos dá clareza em nossas mentes e corações. Anunciar a boa notícia aos pobres é dar liberdade aos oprimidos pela opressão espiritual, social, mental e psicológica. Por fim, anunciar a boa notícia aos pobres é proclamar o ano da graça do Senhor. Fiel é a missão que o Espírito lhe confiara no batismo. Jesus atualiza essa profecia e por isso diz: hoje se cumpriu aos vossos ouvidos essa passagem da Escritura. Vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e os levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim
obras maiores fará. Verdadeiramente guardarei os meus mandamentos, eu os rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Invisível, intocável, mas tão presente, te sinto aqui. Toda a terra, do monte ao vale, ali estás, preenche tudo aqui, Senhor. Tuas cores da alvorada, no aroma do jardim, tua doce companhia, sinto teu amor por mim. No vento impetuoso, nos raios, no trovão, nas ondas e no fogo, teu poder revela então. Dias simples me acompanhas, sempre estás presente em mim. E nas noites mal dormidas és meu cais, jamais me deixas só, Senhor. Traduz meus pensamentos, revela quem eu sou, amigo precioso,
Tudo isso lhes tenho dito, enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. O Espírito Santo, que o Pai enviou em nome de Jesus, ele nos ensina todas as coisas. E é ele quem nos faz lembrar de tudo o que Jesus tem dito. Tudo o que ele disse desde o encontro com seus discípulos até hoje e o que continuará dizendo ao seu povo em toda a história até o encontro com ele. Esse, inclusive, é o fundamento da própria existência da Bíblia, especialmente do Novo Testamento, pois aqueles homens inspirados por Deus lembraram de tudo o que aconteceu na presença de Jesus, porque o Espírito Santo os fazia lembrar. O Espírito Santo também é a paz. Ele é a própria paz, ele é a paz de Jesus e ele é a paz que excede todo o entendimento e que hoje vive no coração de todo aquele que crê. É muito interessante que o pastor Vandir mandou um resuminho desse texto, em que ele diz algo que eu achei muito bacana, quando ele escreve que as pessoas que viviam na companhia e na presença de Jesus pareciam desfrutar de uma profunda paz. E isso é verdade, a gente percebe isso nos textos bíblicos, nos escritos, na história de Jesus, e mesmo nos relatos apostólicos das cartas. As pessoas que andavam com Jesus desfrutavam de uma paz interessantíssima, independente dos acontecimentos. Enfrentaram situações tensas, complicadas, difíceis, surpreendentes o tempo todo, mas a paz que era o próprio Cristo, profunda, estava em seus corações. Que esse ensino do Espírito Santo e a lembrança que precisamos ter de tudo que Jesus ensina, e para isso precisamos ler a Bíblia, ouvir com atenção, e a paz do Senhor esteja nos nossos corações hoje e todos os dias, especialmente nesses momentos em que só por Ele temos paz. Glórias a Deus. Pela via dolorosa em Jerusalém chegou certo homem carregando uma cruz. Multidões queriam ver o homem condenado a morrer. Ele estava tão ferido e sangrava sem parar, coroado com espinhos ele foi, e em dor pôde ouvir o escárnio dos que o punham a morrer. Pela via dolorosa que a estrada do horror, qual ovelha veio Cristo, Rei Senhor. Ele foi quem escolheu dar a vida por ti, por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Tão ferido e sangrava sem parar, coroado com espinhos ele foi, e em dor pôde ouvir o escárnio dos que o punham a morrer. Pela
Rei, Senhor, e Ele foi quem escolheu dar a vida por ti, por mim, pela via dolorosa. Meu Jesus sofreu assim. Jesus se entregou, mostrou o seu amor, morreu numa cruz em Jerusalém. Pela via dolorosa e a estrada do horror, qual ovelha veio Cristo Rei, Senhor. E Ele foi quem escolheu dar a vida por ti, por mim, pela via dolorosa. Meu Jesus sofreu assim. Bom dia a todos. Romanos 8, versículo 11. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Bom dia, bom domingo de Páscoa a todos. Já foi lido o texto de Romanos 8:11. Quero fazer 3 breves reflexões nele. Primeiro, que Deus, pelo seu Espírito Santo, ressuscitou a Jesus. Temos ali nesse versículo a presença da Trindade. Segundo, que o mesmo Espírito que estava em Cristo é o que habita em nós hoje. Isso é muito importante. Temos a nossa fé derivada da palavra de Deus e temos certeza que esse Espírito é o que testifica em nosso espírito que somos filhos de Deus, né? Uma vez que ninguém é chamado e ninguém nasce de novo por vontade própria, mas é um ato de Deus em nossas vidas. E a terceira coisa também é que o Espírito Santo é o que nos dá vida hoje e nos dará, ou na ressurreição, e nos dará na ressurreição do nosso corpo, ou receberemos um novo corpo quando arrebatados. Então, a nossa alegria, a nossa expectativa do amanhã é uma expectativa de vida, de alegria, de ressurreição, apesar de todos os sinais de morte em nosso entorno. E podemos assim, então, declarar confiadamente, como Paulo declara: onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Graças a Deus por Cristo Jesus, que ressuscitou, pagou o preço na cruz e nos salvou. Atrás de mim, para encerrar, há uma porta que hoje está no sepulcro do Senhor lá em Jerusalém, onde foi colocada esta frase: Ele não está aqui porque Ele ressuscitou. Feliz Páscoa, um bom domingo para você, para sua família. Toda a igreja seja abençoada, que o Senhor nos dê abundantemente o Espírito dele para que tenhamos vida e vida em abundância. Amém. Bom domingo. Por seu amor nos alcançou todo sofrer, na cruz levou puro cordeiro, pregado ao madeiro. Coroa cravou, Jesus sangrou pensando em você, se entregou, o preço foi pago, está consumado. E quando fechou seus olhos, o choro ecoou. Mas naquele momento o tempo zerou.
começou mais uma vez, vida nova trouxe para sempre. Ele vive, ele reina. Seu túmulo está vazio, ele venceu, ele venceu. Ele vive, ele reina. Ressuscitou meu rei, ressuscitou. Ele vive, ele reina. Seu túmulo está vazio, ele venceu, ele venceu. Ele vive, ele reina. Ressuscitou meu rei, ressuscitou meu rei, ressuscitou. Santo é o Senhor, o Senhor. Quando Milton Nascimento escreveu sobre um coração de estudante, ele afirma que a esperança se renova a cada dia, se renova num sorriso de criança, mas que esse sorriso precisa ser, ele afirma que esse sorriso precisa ser cuidado, como se cuida de um broto, para que um broto venha a dar flor. A impressão que muitas vezes nós temos é que a gente passa a vida procurando coisas que deveriam estar em algum lugar e que agora já não estão mais. Parece que a esperança é uma dessas atitudes, é um desses sentimentos e é um desses espíritos que nós perdemos o local onde ele se encontra e não conseguimos mais, muitas vezes, encontrar onde ela está para que possa nos dar a força que precisamos para seguir vivendo. A impressão que muitas vezes nós temos é que somos caçadores de alegria, caçadores de motivação, caçadores de energia, caçadores de esperança para enfrentar e para ter o ânimo de encarar todos os dias. Eu sei que muitas vezes nós vivemos dias como aquele sábado em que Jesus estava morto e aqueles discípulos e discípulas estavam desesperançosos e desesperançosas diante da morte que os assolava, diante da falta de esperança, diante da falta de encantamento com o mundo. É muito comum que diante da realidade as nossas forças vão embora, que a gente sinta que não tem outra saída. A história de Jesus aqui nesse mundo vem justamente ao encontro da nossa desesperança. Vem justamente ao encontro de pessoas como eu e como você, que são caçadores e caçadoras de alegria. Nós sabemos que o mundo como ele é, não é do jeito que ele deveria ser. Nós sabemos que o mundo como ele é, deixa aquela impressão de que falta alguma coisa para ele ser pleno, para ele ser vivo, para ele ser realmente alegre, como nós temos lá no fundo o desejo ou a esperança que ele seja. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós somos confrontados com uma história que é dura, uma história que traz todo o peso que o mundo traz na vida real. Peso esse trazido pela experiência do pecado, que você pode encontrar o seu surgimento, a sua história, lá no livro de Gênesis. E você vai ver todas as consequências que esse pecado, que é a rebelião do ser humano contra o seu Criador, o seu grito de independência, traz para esses seres humanos e traz para toda a criação. É também a partir da entrada desse pecado no mundo que nós podemos conhecer um aspecto de Deus que se aproxima cheio da sua santidade e da sua justiça diante daqueles primeiros seres humanos e promete para eles lá no capítulo 3 de Gênesis, no versículo 15, promete que da descendência da mulher vai vir aquele que pisará a cabeça da serpente e esse vai lhe ferir o calcanhar. Talvez Adão e Eva, aqueles primeiros seres humanos, não tivessem a dimensão de que ferida seria essa que a serpente faria no calcanhar desse descendente da mulher. A história bíblica mesmo, a própria revelação bíblica,
vai nos mostrando e nos apresentando as características desse descendente, as características desse menino e a sua missão nesse mundo. Uma missão que ia além de uma causa nobre, mas uma missão que tinha a ver com a substituição, uma missão que tinha a ver com assumir o lugar de cada ser humano, de pecador diante desse Deus que é santo e que é justo, e propiciar, proporcionar, permitir que haja paz mais uma vez entre Criador e criatura. Eu estou falando, obviamente, de Jesus. Jesus que é anunciado no Antigo Testamento como sombras daquilo que ele foi, o descendente da mulher, o Rei dos Reis, o Filho de Davi, aquele que viria curar as nossas enfermidades e as nossas dores, aquele que traz esperança para a criação que geme e chora e espera o dia da sua vinda e que aparece, que surge no mundo por uma intervenção divina por meio do Espírito Santo ali diante de uma virgem chamada Maria. É muito significativo que Deus tenha escolhido justamente que uma virgem viesse a conceber por meio do Espírito. Isso nos lembra algumas coisas que nós aprendemos a esquecer, que é o fato de que as coisas não se resumem a simplesmente aquilo que eu vejo, aquilo que eu toco, ou aos fenômenos da natureza funcionando e trabalhando como funcionam e trabalham. Quando o Espírito Santo intervém na história e faz com que aquela virgem conceba, nós lembramos que sempre haverá o sobrenatural de Deus intervindo na sua criação para cumprir todos os seus propósitos, apesar de todas as possibilidades contrárias, apesar de todos os dissabores, apesar de toda a desesperança e todo o desencantamento. Todo mundo pode ter a certeza de que Deus não encontra limitações físicas, que Deus rompe o tempo e a história, intervém na sua criação para fazer cumprir os seus propósitos. É por meio do Espírito que o próprio Deus dá a capacidade para que Jesus realize o seu ministério. O Espírito aparece até diante de Jesus, ali como pessoa humana, como pessoa física, diante de João Batista. Você escuta a voz de Deus, você vê o Espírito em forma de pomba e você vê o Filho, e você vê todo o poder que esse Filho recebe com a sua missão de trazer redenção para a humanidade. É esse mesmo Espírito que faz com que o menino Jesus cresça em estatura, em graça e sabedoria. É esse mesmo Espírito que dá a capacidade a esse Jesus de enfrentar a tentação enquanto estava jejuando naqueles dias no deserto. É esse mesmo Espírito que reforça para esse Jesus a sua missão de ser levado até aquela cruz do Calvário, onde ele enfrenta toda aquela via que nós aprendemos a chamar de via dolorosa, onde ele entrega a sua vida por amor de cada um de nós. É esse mesmo Espírito que traz Jesus de volta à vida, segundo Paulo escreve aos Romanos, e garante para cada um de nós que quem tem esse Espírito que ressuscitou Jesus também ressuscitará. O que eu gostaria que você lembrasse nesse domingo de Páscoa é que, por mais que nós tenhamos perdido a prática de cuidar de um coração esperançoso, por mais que nós tenhamos desaprendido a ter esperança, por mais que as circunstâncias ao nosso redor nos façam acreditar que as coisas não têm mais jeito ou que estamos num beco sem saída, nós hoje celebramos a história do Deus que se fez homem e que cumpriu promessas que havia feito há milhares de anos ali no começo dessa história, na criação, quando surge o pecado. Nós estamos relembrando que esse Deus está tão envolvido com a redenção da sua criação que fez com que todas as coisas cooperassem para que Jesus nascesse como nasceu, de forma milagrosa e sobrenatural. Nós estamos celebrando o fato de que nós não estamos presos àquilo que nós podemos ver ou experimentar, mas que nós estamos presos sim a um Deus soberano, presos no sentido de cativos, a um Deus soberano que tem a história nas suas mãos. Nós estamos celebrando o fato de que por mais que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não preciso ter mal algum, porque o Senhor estará comigo. E o Senhor está comigo porque Ele mesmo venceu a morte. E estamos celebrando que durante toda essa história, em todo esse caminho de redenção e de salvação, o Senhor esteve se relacionando com o seu povo, horas como Deus Pai, horas na presença do Deus Filho e sempre na pessoa do Deus Espírito Santo. É na forma de Espírito que Jesus disse que estará conosco até a consumação dos séculos.
É na forma de Espírito que Jesus está conosco hoje. É na forma do Espírito que Jesus caminha conosco no vale da sombra da morte. É somente por meio do Espírito que habita em nós, que habita em mim, que eu posso encontrar coragem para enfrentar todos os dias que eu tenho enfrentado. É esse Espírito que deu a coragem que Josué, lá no capítulo 1 do livro dele, no versículo 9, pudesse receber a instrução do Senhor para que fosse forte e corajoso. É esse mesmo Espírito que Jesus lembra que dará vida aos seus discípulos. É esse Espírito que Jesus diz que consolará as nossas lágrimas. É por meio desse Espírito que Jesus diz que você vai contar com a sua presença todos os dias da sua vida. Portanto, não desperdice a sua Páscoa. Não permita que esse domingo pela manhã seja apenas um domingo de manhã, seja apenas um culto virtual, mas que nós possamos aprender a cultivar a esperança no nosso coração. Vamos lutar contra a tentação de ceder ao desespero, ao medo, ao desencanto. É importante que qualquer pessoa que ame a Jesus tenha, sim, os pés nessa terra e esteja envolvido com as responsabilidades desse mundo e com as responsabilidades que Deus nos confiou para vivermos aqui. Mas alguém que ama Jesus não tem somente os pés fincados na terra, mas também tem o coração firmado na eternidade e na certeza de que Jesus é conosco em todo o tempo. Que esse Espírito que habita em nós possa ser vivo o suficiente para renovar a nossa esperança. Que o Senhor faça essa palavra de esperança brotar, frutificar e ser viva na nossa vida. Queria orar com você. Pai, muito obrigado, porque o Senhor não nos deixa refém do desespero, mas o Senhor intervém nessa história de maneira que o Senhor participa dela, o Senhor se torna gente e o Senhor assume o nosso lugar naquela cruz do Calvário. O Senhor paga o preço do nosso pecado e com isso nós podemos ter paz contigo. Eu posso me aproximar do Senhor e falar com o Senhor. Eu posso ter a esperança de vida eterna. Eu posso ter a certeza de que a vida venceu a morte. Eu posso a cada dia abrir os meus olhos na convicção de que as tuas misericórdias se renovam sobre mim a cada manhã. E eu te peço, Pai, que o Senhor transforme essas palavras em vida, que o Senhor transforme essas palavras em experiências pessoais, em proximidade do Senhor, em muito mais do que conceitos distantes, mas que o Senhor nos abrace com a tua esperança, que o Senhor nos abrace com salvação e que possamos conhecer a graça do Senhor Jesus. No nome dele que nós oramos. Amém. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, viemos aqui para te louvar, viemos aqui para te adorar, Espírito Santo de Deus, Espírito enche este lugar. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, viemos aqui pra te louvar, viemos aqui pra te adorar, Espírito Santo de Deus, Espírito enche este lugar. Para o Rabá Yeshua HaMashiach, para o Rabá Yeshua HaMashiach, seja bem-vindo Deus Trino, Elohim. Para o Rabá Yeshua HaMashiach, para o Rabá Yeshua HaMashiach, seja bem-vindo Deus Trino,
aqui pra te louvar. Viemos aqui pra te adorar. Espírito Santo de Deus, Espírito enche este lugar. Baruch haba Yeshua HaMashiach, Baruch haba Yeshua HaMashiach, seja bem-vindo Deus vivo, Elohim. Baruch haba Yeshua HaMashiach, Baruch haba Yeshua HaMashiach, seja bem-vindo Deus vivo, Elohim. Seja bem-vindo, Deus vivo, Elohim, Nós já estamos encerrando nosso culto especial de Páscoa. Queria agradecer a todos vocês que estão conosco hoje aqui pela primeira vez, especialmente. Nós queremos saber mais de você, queremos acompanhar você, queremos que você saiba um pouco mais sobre nós também. Então você pode ir lá no nosso site, igrejalibertas.org.br, você pode ir nas nossas redes sociais também, ali nos seguir, pode mandar mensagem para nós, pode mandar mensagem para o nosso WhatsApp. Queremos realmente conhecer você, orar com você, caminhar junto. A nossa comunidade tem aqui o objetivo de ser a sua casa, seja o lugar onde você estiver. A sua casa, onde você estiver, nós queremos muito que a Igreja Liberta seja parte da sua família, tá bom? E antes de fazer essa oração final e pedir a bênção de Deus sobre a nossa semana, queria dar 2 avisos importantes para você que está nos acompanhando, que faz parte da nossa igreja, ou que quer fazer parte dela, ou que quer se aproximar dela. Uma delas é um aviso muito importante, já que diz respeito a esse momento que nós vivemos de crise por causa da pandemia. Nós já experimentamos um momento que ainda não tinha os números tão alarmantes como nós temos hoje, mas que já podemos sentir um pouco da crise econômica que ela traria sobre nós ali lá em março, abril de 2020, e agora nós estamos vivendo um período tão crítico quanto, onde muitas pessoas estão sem poder trabalhar, sem poder ganhar o seu pão, por causa de todos os cuidados de distanciamento que nós temos que ter. Enquanto a gente não vacina todo mundo, é importante a gente cuidar uns dos outros. E você deve saber, se você acompanha a nossa comunidade aqui, que nós temos desenvolvido um trabalho muito próximo aqui com os nossos irmãos e nossos companheiros aqui do Pavãozinho e do Cantagalo, especialmente uma igreja Assembleia de Deus, na pessoa do pastor Alex. Nós temos nos aproximado ali e temos sabido de pessoas que precisam de apoio, precisam de alimentos, precisam de doações nesse período tão crítico da nossa história, que nós nunca vivemos nada parecido antes. E eu queria encorajar você a sair um pouco da sua zona de conforto. Você sabe, você que acompanha a nossa igreja, que a gente não passa aqui o chapéu o tempo inteiro para fazer campanha. A gente entende que as contribuições são voluntárias e elas são princípios e propósitos de alguém que ama Jesus e ama a igreja, mas nós fazemos campanha quando precisamos. E nós precisamos ajudar essas pessoas que precisam do pão de cada dia, que precisam do alimento, e a forma como Deus utiliza para abençoar essas pessoas são outras pessoas. Quando Ele quer, Ele faz cair maná do céu. Se não, Ele vai mexer no meu bolso e no seu para que a gente se envolva com a vida uns dos outros. Então eu queria encorajar você a fazer as suas doações. Nós temos aqui uma artezinha que você está vendo com os dados da igreja, você pode fazer a sua contribuição ali. Eu peço apenas que você acresça de 1 centavo para a gente saber que tudo que doar com essa rubrica, com essa diferença, vai ser encaminhada para a compra de cestas básicas e material de higiene pessoal para essas pessoas que precisam ali na comunidade do Cantagalo, Pavãozinho, especialmente agora nesse primeiro momento do Cantagalo. Logo nós traremos aqui os relatórios com o que foi feito, o que nós compramos, para que todos possam ter as informações e a transparência de todo o processo. Então eu conto com você para isso. Da mesma forma, não deixe de se envolver com as necessidades das pessoas que você conhece, das pessoas da nossa igreja. Pergunte para as pessoas como elas estão, como você pode ajudar, como você pode se envolver. Não espere cair na sua mão, mas também se envolva, seja ativo nesse processo, é o pedido que eu faço a você. E enquanto a gente vai aqui se distanciando socialmente ainda e tendo esses cuidados, o nosso pequeno grupo, nosso GPS, Grupos de Pastoreio e Suporte, voltam na próxima semana. Nós queremos que você participe, queria pedir a você que fosse gentil, cordato,
educado com o facilitador que entrar em contato com você. Se você ainda não tem ninguém, não tem um GPS, quer participar, manda uma mensagem para a gente. Nessa semana nós começamos os nossos grupos e eu faço questão de contar com você lá, tá bom? Creio que é só isso, os nossos avisos. Queria orar encerrando, pedindo a bênção de Deus, saúde, provisão, e nós nos encontramos na próxima semana ao vivo no nosso culto de celebração dominical. Vamos orar. Pai, eu te agradeço pela vida de cada pessoa que está comigo aqui hoje, nesse culto ao Senhor. Te peço que o Senhor nos alcance onde nós estivermos com a tua graça, com o teu cuidado, com a tua proteção. E eu te peço, Pai, que o Senhor nos dê sabedoria para a semana que começa hoje, que o Senhor nos dê discernimento, que o Senhor nos dê tudo aquilo que precisamos do Senhor para enfrentar todos os dias com alegria, com senso de propósito e com gratidão. Eu te peço, Pai, que o Senhor nos dê saúde. Hoje um bem tão importante e pelo qual nós somos tão gratos. Que o Senhor possa alcançar cada um dos nossos lares com saúde, com a proteção do Senhor. Te clamamos que o Senhor tenha misericórdia da tua criação. Te clamamos que o Senhor abrevie o nosso sofrimento diante desse mal. Que o Senhor possa nos dar sabedoria e discernimento para sermos responsáveis com aquilo que o Senhor nos confiou. Que o Senhor possa usar os médicos na linha de frente, os enfermeiros, a ciência. Que o Senhor possa ser com as pessoas que estão enfermas nos hospitais, restabelecendo a sua saúde. Que o Senhor seja o conforto dos familiares enlutados. Que o Senhor possa ser o conforto e o renovo das pessoas que têm parentes hoje no hospital. Que o Senhor possa estar ao lado dessas pessoas. Ser com as nossas pessoas queridas, Pai, que hoje estão ali também no leito da enfermidade. Que o Senhor possa tocar esses corpos, que o Senhor possa vir com cura. Cremos que o Senhor é o Deus de milagres, que continua sendo o mesmo de ontem e de hoje e de sempre. Te peço que o Senhor chegue com provisão para os nossos lares, para as nossas famílias, não nos deixe faltar nada. Que o Senhor possa nos incomodar para cuidarmos uns dos outros na provisão daquilo que nós precisamos nos envolver. Sê conosco, Pai, sê com a nossa comunidade, sê com a nossa cidade, tem misericórdia de nós, traz paz sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação e o poder do Santo Espírito de Deus seja com todo o seu povo aqui e espalhado pela face da terra para todo sempre. Amém. Deus abençoe e até domingo que vem.